Hola, minha querida. Vou te contar algo que a maioria das mulheres leva-nos para descobrir, algumas nunca descobrimos. Existe um segredo neurológico por trás do comportamento masculino na intimidade, que quando você entende, muda completamente o jogo do desejo. E não estou falando de técnicas mirabolantes ou de virar contorcionista. Estou falando de ciência pura daquelas que explicam por que os homens ficam literalmente viciados em certos gestos, em certos toques, em certas regiões do corpo feminino e cá comigo até o final, porque vou revelar exatamente qual é o ponto de conexão cérebro que faz um homem me querer voltar sempre. Mais importante ainda, vou te ensinar como você usa isso a seu favor, sem perder grama da sua dignidade. Sou Andrea Vermonte, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas na convivência com milhares de pacientes e leitores. Olá, se você está aqui buscando reconectar com seu poder feminino, como aquela mulher magnética que mora dentro de você, mas que às vezes fica escondida debaixo de tantas obrigações e frustrações. Aperta esse botão de inscrição agora. Porque o que eu vou compartilhar aqui não é só sobre sexo, sobre você recuperar o controle da sua própria narrativa. Deixe comentário me contando você percebeu que existe algo, que deixa seu parceiro completamente diferente na cama. Quero saber da sua experiência real. A neurociência do desejo masculino, antes de mergulhar no assunto principal. Deixa eu te dar uma informação que vai fazer você ver tudo diferente daqui para frente. Você sabia que o cérebro masculino processa o desejo sexual de forma completamente diferente do feminino? Enquanto nós mulheres ativamos primeiro as áreas emocionais e só depois as reais do prazer físico, o homem faz exatamente o oposto. O cérebro dele acende primeiro as áreas visuais e táteis. Isso depois vem a conexão aqui não. Por isso que aquele papo de que homem mais visual não é machismo, minha querida, é neurociência. E quando você entende isso, parar de brigar contra a natureza e começar a usar ela a seu favor, isso não significa que você precisa virar outra pessoa ou fazer coisas que te deixam desconfortável. Significa que você aprenda a linguagem dele para poder se comunicar melhor. Não é tipo aprender inglês para viajar. Você não deixa de ser brasileira só ganha mais ferramentas. O mistério da obsessão masculina. Agora vamos ao ponto que trouxe você até aqui. Eu vou falar sem rodeios porque já passei da idade de ficar com eufemismos bobos. Por que diabos os homens são tão obcecados com sexo oral? Porque eles praticamente imploram por isso? Ficam pedindo, insistindo e quando conseguem parece-me que ganharão na loteria. A resposta não está no machismo, não estão filmes pornográficos que supostamente distorcem a realidade masculina. A resposta está no cérebro no seu cérebro primitivo, naquele pedaço ancestral que ainda funciona como funcionava há milhares de anos atrás. Não estou sendo pejorativa, estou sendo literal. O sistema límbico, que é parte do cérebro responsável pelas emoções e pelo prazer, não evoluiu muito desde que éramos caçados nas savanas africanas. Esse sistema busca 3 coisas básicas: sobrevivência, de reprodução e prazer intenso, e o sexo oral. Minha amiga, ativa os 3 de uma vez só. É festa química no cérebro masculino. Mas calma que eu vou te explicar direitinho, porque não adianta nada jogar informação e você ser daqui confusa de quando uma fêmea recebe sexo oral, o cérebro delibera uma cascata de neurotransmissores que é praticamente uma festa química. Dopamina aos montes, aquele neurotransmissor do prazer e da recompensa. Oxitocina, o hormônio do vínculo da conexão. Endorfinas,
que são os analgésicos naturais do corpo, e serotonina que traz aquela sensação de bem-estar profundo. Ou seja, neurologicamente falando, o cérebro masculino está recebendo a mensagem clara de que aquilo é bom, muito bom, e que ele precisa repetir a dose. É literalmente um sistema de recompensa cerebral sendo acionado, por isso que eu sempre digo não é pessoal, é cerebral. O homem não está sendo ordinário ou pensando pouco de você quando pede isso, ele está sendo guiado por milênios de evolução que programaram o cérebro dele para buscar esse tipo específico de estimulação. Mas calma, entender não é citar qualquer coisa. Agora e aqui vem um ponto que eu quero que você grave. Entender biológico significa aceitar qualquer coisa, entender como o cérebro dele funciona te dá poder para decidir o que você quer fazer com essa informação. Porque veja bem se você está numa relação onde você se sente pressionada, desrespeitada, diminuída. Nenhuma explicação neurológica do mundo justifica você fazer algo que te deixa mal. Intimidade saudável é construída em reciprocidade, respeito e desejo mútuo. Então, quando eu falo sobre essas coisas, não estou dizendo que você tem que sair fazendo tudo que o homem quer para agradá-lo. Estou te dando informação para você tomar decisões conscientes e poderosas sobre a sua própria sexualidade, porque sexualidade feminina também precisa ser alimentada, estimulada e respeitada. E francamente, se você é um homem que só pensa no prazer dela e não liga para o seu. Minha filha, problema muito maior você tem nas mãos, mas isso a gente conversar daqui a pouco. O que acontece no cérebro durante o ato. Deixa eu te contar o que acontece no cérebro masculino durante o ato EMS, porque isso é fascinante e vai te fazer entender muita coisa. A região genital do homem tem uma representação gigantesca no córtex somatosensório, que é a do cérebro, responsável por processar as sensações táteis. Sabe aquele mapa do corpo que os neurologistas usam chamado de homúnculo sensório? Nele, a região genital masculina ocupa um espaço desproporcional em relação ao tamanho real. Isso significa que cada toca, cada sensação naquela área é amplificada absurdamente no cérebro. E quando a estimulação vem de uma boca com temperatura, umidade, textura e movimento completamente diferentes das mãos ou de outra parte do corpo, o cérebro entra em overdrive. É uma experiência sensório completa que ativa não só as áreas do prazer físico, mas também as áreas visuais, porque ele está vendo as áreas auditivas e até as áreas olfativas. É uma experiência multissensorial que o cérebro masculino interpreta como extremamente valiosa e desejável. Poder e vulnerabilidade, inversão simbólica, e até mais vamos falar de poder e vulnerabilidade, porque isso é importante. Existe um componente psicológico profundo nesse ato que vai muito além do físico. Quando uma mulher está naquela posição, existe uma inversão simbólica de poder que mexe com o inconsciente masculino de forma poderosa. O homem está literalmente vulnerável e exposto dependendo da boa vontade e da habilidade da parceira. Essa vulnerabilidade, paradoxalmente, aumenta o prazer. Por quê? Porque o cérebro masculino, tão acostumado a estar no controle, a ser o provedor, o forte, o que resolve, experimenta alívio profundo ao se permitir ser cuidado, ser recebido, ser objeto do desejo ativo da parceira. E uma rendição gera liberação de tensão. E liberação de tensão gera prazer, simples assim. Então, quando você entende que aquele momento não sobre você está, sendo submissa, mas sobre você estar exercendo um poder imenso sobre o prazer da dinâmica, muda completamente na sua cabeça, você deixa de se sentir inferior e passa a se sentir poderosa. E o homem sente quando a mulher está fazendo aquilo com vontade, de como prazer próprio, com essa consciência de poder. Isso, minha filha, deixa qualquer homem no chão. A pergunta sincera que você precisa responder. Agora me conta uma coisa sincera e pode responder aqui nos comentários sem vergonha, porque somos todas adultas aqui. Quantas de vocês fazem isso, mas se sentem obrigadas?
Quantas fazem porque acham que temos que fazer para assegurar o homem, mas por dentro estão morrendo de vontade de estar em outro lugar. Porque eu preciso falar sobre isso com você de forma bem direta. E você está fazendo qualquer coisa na cama por obrigação, você está destruindo a sua própria libido e de quebra a conexão real com seu parceiro. Sabe por quê? Porque o cérebro não é bobo. O cérebro dele pode até não entender conscientemente, mas inconscientemente ele percebe que você não está presente, não está querendo, não está sentindo prazer. Isso corta a conexão emocional que deveria estar rolando junto com a física. Aí, ato vira mecânico, vira obrigação dos dois lados e pronto está instalada a crise na cama. Reconecte-se com seu próprio desejo. Então, o primeiro passo para você ter uma vida sexual satisfatória não é aprender técnicas mirabolantes. É você se reconectar com o seu próprio desejo e você entender que você só vai conseguir dar prazer genuíno quando você estiver sentindo prazer também, nem que seja o prazer de ver outro se desmanchando de tanto gostar, isso é saudável, isso é real, isso é o que constrói intimidade de verdade. E mudança da libido depois dos 6 anos. Vamos aprofundar agora numa questão que muitas mulheres da nossa faixa etária enfrentam e ninguém fala abertamente. É mudança da libido e da disposição sexual depois dos 6 anos. Não é frescura, não é desculpa, não é coisa da sua cabeçaria. É hormonal, é físico, é psicológico, tudo junto e misturado. A menopausa e a perimenopausa trazemos uma queda brusca nos níveis de estrogênio e testosterona. Sim, porque a mulher também produz testosterona, ela é fundamental para a libido. Com menos hormônios circulando. Desejo sexual naturalmente. E lubrificação vaginal diminui, sensibilidade de certas áreas pode mudar. E no meio disso tudo você ainda tem que lidar com ondas de calor, mudanças de humor, insônia, aquele cansaço que parece que nunca passa. Então, quando o marido chega todo animado, querendo transar, que você está exausta, suando irritada, a última coisa que você quer seco, e começa aquela distância, aquele afastamento gradual que vai minando o relacionamento. Isso é tratável, isso tem solução. Aqui está o ponto que quero que você entenda. Isso é tratável, isso tem solução. Reposição hormonal bem feita, quando indicada, pode mudar completamente sua qualidade de vida e sua disposição sexual. Lubrificantes adequados resolvem uma questão da secura vaginal e, principalmente, comunicação aberta como parceiro sobre o que você está sentindo, sobre o que mudou no seu corpo, sobre o que você precisa agora para sentir desejo. Porque o aroma não é pensamento, ele realmente acha que você não quer mais ele, que não sente mais atração que o problema é ele, quando na verdade o problema hormonal é resolvível. O que você ganha com isso? Então vamos voltar àquela questão do sexo oral, mas agora sob a perspectiva de você, não só dele. O que você ganha com isso? Porque você deveria considerar incluir isso no repertório sexual do casal de forma genuína, não obrigada. Primeiro, poder. Eu já falei disso, mas vou repetir porque é importante. Quando você está no comando do prazer, quando você vê o efeito que você causa, quando você percebe que ele está completamente entregue ao que você está fazendo, você se sente poderosa. E sentir-se poderosa sexualmente é um dos maiores afrodisíacos que existe para a mulher. Nós não somos estimuladas apenas pelo toque físico, nós somos estimuladas pela dinâmica, pela conexão, pelo jogo de poder, pela entrega mútua. Segundo, reciprocidade. Homem que recebe sexo oral com frequência e com vontade da parceira fica muito mais inclinado a retribuir. Eu sei que nem todos os homens são generosos na cama. Infelizmente existem muitos egoístas por aí. Mas na maioria dos casos, quando você mostra disponibilidade genuína para o prazer, ele se abre mais para buscar ou sei uma troca. Terceiro, novidade. A rotina vice inimiga da paixão.
Quando você introduz variedade na vida sexual, quando você do básico, o cérebro acorda, o cérebro gosta de novidade, novidade libera dopamina, dopamina cria desejo, desejo cria conexão. Então, não é só por ler por você também. Parêntese importante sobre reciprocidade. Já que estamos falando de reciprocidade, preciso fazer parêntese aqui. Tem muita mulher que reclama com razão que o parceiro não faz sexo oral nela, mas fica cobrando que ela faça nele. Minha filha, isso não é reciprocidade. Isso é exploração. Você está como comer com o corpo dele merece ser adorado, mas o seu é nojento. Você lá com a desculpa esvarapada ele arranja. Você precisa ter uma conversa bem séria com ele. O melhor ainda, precisa valer, se vale a pena continuar como assim. Porque veja bem, prazer sexual saudável é construído em igualdade, os dois corpos merecem ser tocados, beijados, explorados, satisfeitos. Ele tem enojo do corpo feminino, mas se espera que você adore o corpo masculino. O problema não é anatômico, minha queridade de caráter. E caráter, infelizmente, não se conserta com conversa. Quando o problema é técnica ou insegurança. Agora, se o problema é técnica, falta de experiência, insegurança dele, isso ainda para resolver como comunicação e paciência. Você ensina, você guia, você mostrar o que gosta. Porque homem não nasce sabendo, assim como você também não nasceu sabendo. Nós mulheres fomos ensinadas que falar sobre sexo é vulgar, que a gente tem que aceitar o que vier, que reclamar é frescura. Bobagem. Você tem todo o direito de buscar o seu prazer e de ensinar o seu parceiro a te satisfazer. Quando foi a última vez que você se sentiu desejada? E se eu te fazer uma pergunta que você precisa responder na sua cabeça como? Honestidade total. Quando foi a última vez que você se sentiu realmente desejada, não tolerada, não aceita, mas ativamente desejada? Quando foi a última vez que você sentiu que seu parceiro te olhava e queria devorar você ali mesmo? Porque saímos das maiores dores curso no consultório de mulheres da nossa idade. Elas se sentem invisíveis. Elas sentem que o marido está com. Elas por comodidade, por hábito, por medo de ficar sozinho, mas não por desejo genuíno. Isso, minha amiga, corrói a autoestima de qualquer uma. Às vezes nós mesmas contribuímos para essa invisibilidade. Mas aqui está a verdade que talvez dou um pouco ouvir. Às vezes nós mesmas contribuímos para essa invisibilidade. Quando a gente para de se cuidar, para de se arrumar, para de demonstrar interesse sexual, para de ser brincalona e misteriosa, a gente vira mobília na vida do outro. Não estou falando de se transformar em modelo de revista. Estou falando de manter viva aquela fagula de interesse por você mesma. De se olhar no espelho e gostar do que vê. De usar uma lingerie bonita não porque ele vai ver, mas porque você se sente bem assim. De soltar o cabelo, passar batom. Usar perfume, pequenos gestos que mantêm viva a sua feminilidade e, consequentemente, mantém vivo o interesse dela. O papel da pornografia. Agora vamos falar de assunto espinhoso, mas necessário: pornografia. Porque sim, provavelmente homem como você já viu pornografia, na vida talvez até veja como. Certa frequência isso influencia as expectativas dele sobre sexo. E vou te dizer uma coisa: pornografia não é educação, sexual entretenimento e fantasia é uma versão exagerada, irreal e muitas vezes prejudicial do que é sexo de verdade. Então, quando você vê o parceiro pedindo coisas que claramente ele viu em algum vídeo, você tem duas opções. Primeiro, você experimenta se tiver curiosidade e vontade, sem pressão. Segunda, você fala claramente que aquilo não te interessa e que você espera que ele respeite seus limites. O problema não é ter visto pornografia. O problema é se ele quer que você é obrigada a replicar o que ele viu. Entender a diferença?
Ninguém tem que fazer nada que não queira, mas ao mesmo tempo estar aberta para experimentar coisas novas. Dentro do seu limite de conforto, mantém uma vida sexual interessante e um equilíbrio delicado entre vocês, preservar vocês, permitir explorar. Esse equilíbrio só você pode encontrar para si mesma. E a maioria dos problemas sexuais não são problemas sexuais. Sabe o que eu percebo depois de décadas atendendo pacientes, especialmente mulheres? Que a maioria dos problemas sexuais não são problemas sexuais, são problemas de comunicação, de mágoa acumulada, de expectativas não ditas, de desrespeito disfarçado de brincadeira. O caso para de transar com qualidade, não porque perdeu o tesão pelo outro, para porque está ressentido, magoado, distante emocionalmente, e aí, sexo vira mais um campo de batalha, onde cada cobra que não está recebendo e mostras reais. Ela nega sexo porque está cansada de fazer tudo sozinha em casa e ele não ajuda, ele reclama da falta de sexo, mas não percebe que nunca elogia, nunca faz um carinho sem segunda intenção, nunca demonstra afeto de verdade. E fica aquele jogo de empurra emocional onde ninguém ganha. Por isso que eu sempre digo, antes de tentar consertar a vida sexual, conserta a relação. Porque sexo bom é consequência de relação boa. Você não vai sentir vontade de fazer sexo, hora qualquer, outro tipo de sexo como homem que te desrespeita, que te ignora, que te trata como empregada. O corpo não mente, o corpo se fecha, se trava, perde o desejo. E não adianta você forçar, porque forçar só piora. Compartilhe este vídeo. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga que você sabe que precisa ouvir isso, aquela que está presa numa relação sem prazer, sem desejo, sem reciprocidade. Porque às vezes a gente precisa ouvir de alguém de fora para ter coragem de mudar. Não há mudança, não significa necessariamente terminar a relação. Às vezes mudança é ter a conversa difícil e buscar a terapia de casal e colocar limites claros. Mas a mudança precisa acontecer porque ninguém merece viver uma vida sexual frustrada e sem prazer. Ansiedade de desempenho. Agora eu quero voltar a uma questão técnica que é importante que pode estar sabotando a vida sexual de muitas de vocês sem que percebam a ansiedade de desempenho. Isso não é coisa só de homem, não viu? Mulher também sofre de ansiedade de desempenho sexual. Você fica tão preocupada em fazer bonito, em agradar, em corresponder às expectativas, que trava completamente, não consegue relaxar, não consegue sentir a prazer, fica na cabeça o tempo todo, e o corpo responde a essa ansiedade como secura vaginal, falta de lubrificação, tensão muscular, dor claro, sem prazer não. Sabe qual é o antídoto para a ansiedade de desempenho? Presença. Estar presente no momento, sentindo o que está acontecendo, ali sem julgamento, sem cobrança. Quanto você está fazendo sexo oral no seu parceiro, se você está na cabeça pensando se está fazendo, certo? Se ele está gostando, quanto tempo falta, você não está presente, você está ansiosa. Mas se você permite estar ali, experimentando aquela intimidade, percebendo as reações dele, ajustando conforme sente que funciona, aí a coisa flui naturalmente, ele percebe quando você está realmente alicom versus quando você está só cumprindo a tabela. Vamos falar sobre higiene. Já que estamos tocando em assuntos delicados, vamos falar sobre higiene, porque isso é importante. Muita gente tem vergonha de discutir olha, intimidade sexual requer cuidado como corpo, ponto final. Se você espera que seu parceiro cuide da higiene, você precisa cuidar da sua também. Banho antes do sexo, não exagero e respeito. Cuidado da saúde bucal quando você vai fazer sexo oral também. Não é frescura e cuidado como vocês doem. Isso vale para os dois lados. Se você percebe que ele não está cuidando da higiene adequadamente, você fala com gentileza, mas com firmeza, porque ninguém tem que aturar falta de cuidado básico como corpo. O corpo humano tem
cheiro tem, gosto e isso é normal. Ao mesmo tempo, preciso dizer também que o corpo humano tem cheiro, tem gosto e isso é normal. A indústria da higiene íntima tenta vender a ideia de que você precisa cheirar a flores e sabão o tempo todo e isso é mentira. Genitália feminina tem um cheiro característico e saudável. Não tem odor forte ou desagradável que indica infecção, tá tudo bem. Es homens de verdade, os adultos maduros, sabem disso e não fazem estardalhaço. Se você está como homem que reclama do cheiro ou do gosto natural do seu corpo, sendo que você está saudável e limpa, ele é imaturo e simples assim, mulheres maduras têm vantagens sexuais enormes. Falando em maturidade, desejo te perguntar, você parou para pensar como a sua relação com a própria sexualidade mudou ao longo dos anos? Porque eu aposto que quando você era mais novatinha, inseguranças diferentes das que tem hoje. Antes você se preocupava se o corpo estava perfeito, se estava fazendo tudo certinho. Hoje você se preocupa se ainda é desejável. Se ainda tem valor sexual, se consegue competir com mulheres mais jovens. E eu vou te dar uma notícia que pode te surpreender. Mulheres maduras têm vantagens sexuais enormes sobre as mais jovens. Nós conhecemos o nosso corpo melhor, sabemos o que gostamos e o que não gostamos. Não temos mais tanta vergonha de pedir o que queremos. Não estamos tão preocupadas em agradar que esquecemos do nosso próprio prazer. Principalmente temos uma segurança emocional, que as mais novas ainda estão construindo. Homem maduro de verdade valoriza isso. Ele valoriza uma mulher que sabe que se posiciona, que tem personalidade. Então para de achar que você está em desvantagem por causa da idade. Você não está. Você está a outra face com outras cartas na mão e são cartas excelentes se você souber jogar. Uma das cartas mais fortes que você tem liberdade e sabe qual é uma das cartas mais fortes que você tem. Liberdade. Nessa, na maioria de nós já não tem mais filhos pequenos dependendo às horas. Já não estamos tão presos a obrigações que consumem toda a nossa energia quando éramos mais jovens. Temos mais tempo, mais privacidade, mais condições de explorar a sexualidade de forma plena. Isso é um privilégio que precisa ser aproveitado. Mas se há falta de desejo, mas aí entra aquele problema da falta de desejo que eu falei antes. Como você vai aproveitar essa liberdade se não sente vontade? E a resposta, minha querida, passa por você se reconectar com seu corpo. Fazer atividade física, porque exercício aumenta a testosterona e melhora a disposição. Cuidar da alimentação, porque o corpo bem nutrido funciona melhor em todas as áreas, incluindo a sexual. Dormir bem, porque a privação de sono destrói a libido. Cuidar da saúde mental, porque a ansiedade e depressão matam o desejo. Mas, principalmente, se permite sentir prazer sem culpa, porque tem muita mulher que foi criada achando que sentir prazer sexual é pecado e coisa de mulher vulgar errado. E carregar essa culpa para a cama é garantia de não sentir nada de bom. Quanto mais sexo você usa, mais vontade você tem. Agora, olha só que interessante, estudos mostram que quanto mais sexo você faz, mais vontade de fazer sexo você tem. Parece contraditório, mas não é. O corpo responde ao estímulo. E você fica muito tempo sem transar, o corpo entende que aquilo não é prioridade e diminui ainda mais o desejo para um ciclo vicioso. Mas quando você retoma atividade sexual, mesmo que no começo seja meio forçado, o corpo vai acordando, os hormônios vão sendo liberados e o desejo volta. É tipo academia. No começo você não está doendo tudo, você te acha horrível, mas depois de algumas semanas, quando vira hábito e você começa a ver resultados, você não vive sem. Com sexo é igual, por isso que aquela desculpa de mas eu não estou com vontade, às vezes precisa ser vencida. Você começa mesmo sem vontade, mas permite entrar no clima. E na maioria das vezes a vontade vem durante o processo. Óbvio que tem exceções. Tem dias que realmente não dá, e tudo bem.
Mas se todo dia nada você precisa investigar o que está acontecendo, dicas práticas sobre sexo oral, vamos voltar especificamente ao sexo oral agora, porque eu preciso te ensinar algumas coisas práticas que vão fazer diferença real. Primeira coisa, entusiasmo. Vale mais do que técnica, uma mulher prefere 1000 vezes. Uma mulher que faz com vontade, mesmo que não seja mais habilidosa do que uma experta que está lá sem tesão nenhum. Então, se você vai fazer como gosto, demonstra que está gostando, que aquilo está textando também, façonça permite expressar olhar para. O contato visual durante o coto é uma das coisas que mais deixa o homem louco. Por quê? Porque aquele olhar transmite cumplicidade, intimidade, safadeza, e aí, uma comunicação não verbal poderosa que diz: e estou aqui porque quero, porque estou gostando, porque você me excita. Segunda coisa, use as mãos junto com a boca. A combinação é muito mais eficiente do que sua boca. E terceira coisa, presta atenção nas reações. O corpo dele vai te mostrar o que está funcionando. Quando você faz algo, elegue mais alto, contrai os músculos, ou agarra seu cabelo, você é com ponto bom, continua ali. Não fica mudando de ritmo e de movimento a toda hora, porque você interrompe a construção do prazer dela. Posicionamento e conforto é de que estamos tocando detalhes práticos. Desejo falar sobre posicionamento porque isso faz diferença no seu conforto, consequentemente na sua disposição para fazer. Se você está numa posição desconfortável, do como pescoço doendo, joelho no chão duro, você não vai conseguir se concentrar no que está fazendo. Então, coloca um travesseiro em vez do joelho, se precisar, ajusta a posição dela na cama para que você fique numa altura confortável. Não tem nada de menos sexy em buscar conforto. Pelo contrário, quando você está confortável, você consegue se dedicar mais e fazer melhor. E outra coisa, não precisa ser uma maratona. Qualidade vale mais do que quantidade. 5 minutos bem feitos com presença e entusiasmo vale muito mais do que 15 minutos mecânicos que você estava rezando para acabar logo. O que fazer como final? Agora eu quero abordar uma questão que sei que aflige muitas mulheres o que fazem como final, porque saiu uma das maiores inseguranças com o osso. Não existe resposta certa para isso. Existe o que você se sente confortável fazendo. Alguns casos temos cardo de que aquilo termine em outro lugar. Outros, a mulher engole, outros, ela cospe. E todas essas opções são válidas desde que sejam acordadas e respeitadas. O que não é válido é forçar, segura sua cabeça, insistir quando você diz que não quer. Isso é desrespeito e vera violência. Então você estabelece suas regras e ele respeita. Simples, e se ele não respeita, você está com a pessoa errada. Sobre engolir o nano. Quanto a essa coisa de engolir o nano, do ponto de vista de saúde não tem problema nenhum, desde que os dois estejam saudáveis e livres de DSTs. É basicamente proteína, mas se você tem um nojo, se te deixa desconfortável, você não precisa fazer. Explica isso para ele numa boa fora da cama e vocês encontram outra solução. Comunicação, sempre comunicação, quando você já conversou abertamente sobre o que gosta. E por falar em comunicação, quantas de vocês já conversaram abertamente como parceiro sobre o que gostam na cama? Quantas já disseram claramente: eu gosto quando você faz assim ou aquilo não funciona para mim? Porque é impressionante como as pessoas conseguem ficar a nós transando juntas se nunca tiveram uma conversa franca sobre sexo. Fica aquele jogo de adivinhação frustrado, onde cada um espera que outro descubra magicamente o que gosta e não descobre, óbvio, porque não somos telepatas. Então, você precisa falar. E não precisa ser uma conversa mega séria e pesada. Pode ser durante as preliminares, você vai guiando.
Assim me está gostoso, um pouco mais devagar, mais forte. Ele não vai ficar ofendido se você falar com carinho, no momento certo. Pelo contrário, a maioria dos homens aprecia ter um guia, porque eles ficam tão inseguros quanto nos de não estar agradando. Então, você falar o que gosta, um presente que você dá para os dois. Homens são mais literais do que nós? Agora deixa eu te contar uma coisa que você precisa saber sobre o cérebro masculino e que vai te ajudar a entender muita coisa. Homens são mais literais do que nós. Quando você dá indiretas, faz biquinho. Fica de cara fechada esperando que ele perceba que você está chateada, simplesmente não funciona. Ele não percebe, ou melhor, ele até percebe que tem algo errado, mas não tem ideia do que. Então fica aquela tensão você chateada porque ele não entendeu a indireta. Ele é confuso em saber o que fez de errado. Diz-me onde isso deságua na cama. Porque toda essa tensão não resolvida, toda essa comunicação fala afeta a intimidade. Então, para de esperar que ele leia sua mente, usa palavras claras. Eu estou chateada, porque você prometeu ajudar como a Lusa não ajudou. Pronto, ele entende. Vocês resolvem a tensão, passa a intimidade de volta, a flua. Simples assim. Eu sei que para nós mulheres isso parece óbvio demais, mas para eles não é. O cérebro masculino não foi programado para captar sutilezas emocionais como o nosso foi. Isso não é defeito, é diferença. Então a gente aprende a se comunicar de forma que eles entendam. O que mais afeta a vida sexual de um casal? Sabe o que mais afeta a vida sexual de um casal? Estresse. Estresse financeiro. Estresse profissional. Estresse familiar. Quando a vida está pesada, quando você quer uma casa esgotada, quando a mente está fervilhando com preocupações, simplesmente não sobra espaço mental para desejo sexual. Isso vale para os dois. Por isso que eu sempre falo que cuidar da vida sexual é cuidar da vida como um todo. Você precisa organizar suas finanças para não viver em aperto constante. Precisa estabelecer limites no trabalho para não se matar de trabalhar. Precisa resolver conflitos familiares em vez de deixar apodrecer. Porque enquanto você tiver essas pressões todas, você não vai conseguir relaxar para sentir desejo. É como tentar plantar flores num solo seco e pedregoso, não vai crescer nada. Então, se você está achando que o problema é você não gostar mais dele ou de não te achar mais atraente, investiga se o problema não é a vida de vocês que está caótica demais. E se for esse o caso, senta com ele e conversa sobre como vocês vão juntos resolver essas questões. Porque parceria isso resolver juntos os problemas que estão afetando vocês dois. Ou casais que têm uma vida sexual satisfatória. Olá, eu vou te contar algo que aprendi nesses anos todos de profissão. Os casais que têm uma vida sexual satisfatória não são aqueles onde tudo é perfeito. Mas são aqueles onde os dois continuam se escolhendo todos os dias, continuam investindo na relação, continuam dispostos a se adaptar e evoluir juntos. Porque relacionamento longo é uma construção diária. Tem dia que você vai estar super apaixonada, de que você vai pensar em mandar ele catar coquinho e tá tudo bem, isso é normal. O problema é quando os dias ruins viram semanas, as semanas viram meses se vocês se distanciam tanto que não conseguem mais se reconectar. Por isso que a intimidade sexual precisa ser mantida mesmo nos dias difíceis. Às vezes não vai ser aquele sexo lindo de novela. Vai ser uma rapidinho antes de dormir. Vai ser uma sexo oral enquanto o outro toma banho. Vai ser o que der para manter o fio de conexão física entre vocês. Porque quando esse fio rompe fica muito mais difícil de atar de novo. Dicas práticas para manter a conexão no dia a dia. Já que falamos em manter o fio de conexão, deixa eu te dar dicas práticas de como você faz isso no dia a dia. Primeiro, toque não sexual. Pega na mão dele quando estão vendo TV. Faz um carinho no braço dele quando passa.
Abraça por trás quando ele está fazendo algo. Esses toques sem segunda intenção mantêm a intimidade física entre vocês e fazem como quando você tocar com intenção sexual seja natural e não pareça que vocês o encostam nele quando ele transa. Segundo, elogio. Fala que così bonito que gostou da roupa, com perfume taqueroso. Homem também precisa e sentir desejado e valorizado. Terceiro, flerte com male. Manda uma mensagem safada no meio do dia. Deixa um bilhetinho sugestivo para ele achar. Usa um decote mais usado no jantar. Não deixa seduz amor e só porque vocês estão juntos há anos. E quarto, prioriza o tempo de casal. Uma vez por semana pelo menos. Façam algo juntos, sem filhos, sem família, sem amigos. Gente fora, assistam um filme em casa depois que todos dormiram. Conversem de verdade. Vocês precisam continuar sendo casal, não só pais, não só sócios domésticos, e importância da masturbação feminina. Agora vou te fazer uma pergunta meio incômoda. Quando foi a última vez que você se masturbou? Porque masturbação feminina ainda é um tabu enorme, principalmente para mulheres da nossa geração que foram criadas achando que aquilo é pecado ou coisa de mulher desesperada. Mas a verdade é que se masturbar é fundamento para você conhecer o seu próprio corpo, saber o que te dá prazer e, consequentemente, poder ensinar seu parceiro. Como você vai explicar para Leo que gostas de você mesma, não sabe. Além disso, a masturbação mantém a região genital irrigada, ativa, responsiva. Nesse exercício mesmo, ato o perde, então se você não tem o hábito, começa a desenvolver. Não precisa ser todo dia, não precisa ser com brinquedos caros, é você reservando tempo para o seu próprio prazer sem pressão, sem performance. Isso vai refletir positivamente na sua vida sexual com o parceiro, porque você vai estar mais conectada com a sua própria sexualidade. Brinquedos sexuais, e por falar em brinquedos sexuais, essa é outra ferramenta que muitos casais ignoram por vergonha ou preconceito. Mas olha, usar vibrador ou qualquer outro brinquedo não significa que o homem não é suficiente, significa que vocês estão explorando outras formas de prazer juntos. Muitos homens ficam inseguros achando que estão sendo substituídos, mas quando você explica que aquilo é um complemento, não uma substituição, ele principalmente quando ele vê o quanto aquilo aumenta o prazer de vocês dois, ele geralmente embarca e tem muitos brinquedos feitos para serem usados a dois, que aumenta a estimulação dos dois ao mesmo tempo. E vale a pena pesquisar e experimentar se vocês estiverem abertos a isso. Importante é sempre ser uma escolha dos dois, nunca imposição de um lado só. Crenças limitantes sobre sexualidade, sabe o que eu acho fascinante? Como gente carrega crenças limitantes sobre sexualidade que foram implantadas lá na infância e adolescência e nunca paramos para questionar. Crenças tipo sexo é sujo, mulher direta não sente muito prazer, demonstrar desejo é vulgar, depois de certa idade não se deve mais pensar nisso. Tudo mentira, tudo construção, só opera controlar a sexualidade feminina. Porque uma mulher é sexualmente empoderada, que com gestos de corpo e buscas de prazer é uma mulher livre. E mulher livre assusta o patriarcado? Então sempre foi conveniente manter as mulheres ignorantes sobre o próprio corpo, envergonhadas do próprio desejo e dependentes do homem para tudo, inclusive para o prazer. Mas você não precisa carregar essas crenças. Você pode desconstruir cada uma delas, construir uma sexualidade saudável, livre de culpa, onde você se sente no direito de buscar e receber prazer. E isso não te faz menos respeitável, menos digna, menos nada, te faz humana e livre. Vamos falar sobre traição. Agora eu quero falar sobre traição, porque esse é um assunto que inevitavelmente aparece quando discutimos vida sexual no relacionamento.
Muitas mulheres chegam no consultório devastadas porque descobriram que o marido estava tendo um caso, ao assistindo pornografia escondido, ao flertando com outras no WhatsApp. E pergunta que sempre vem: foi minha culpa porque eu não transo mais como antes? Porque eu engordei? Não. Traição não é culpa da traída. Traição na escola do traidor. Ele estava insatisfeito sexualmente. Ele deveria ter conversado com você, buscado terapia de casal tentado resolver junto. Trair é o caminho covarde que não tem coragem de enfrentar os problemas. Mas a negligência também abre espaço para problemas. Dito isso, também preciso falar que negligenciar completamente a vida sexual do casal durante anos abre espaço para problemas. Não estou justificando traição, nunca mais estou dizendo que quando você percebe que a vida sexual do casal está ruim e não faz nada para tentar melhorar, não conversar, não busca ajuda, não se esforça minimamente, você está contribuindo para o distanciamento. E distanciamento gera vulnerabilidade. Então, cuida da sua relação antes que ela chegue num ponto de não retorno. Traição emocional. E teme outro tipo de traição, que é silencioso, e muitas vezes nem reconhecido como traição emocional. Quando ele está emocionalmente mais conectado com outra pessoa do que com você, quando ele divide os problemas, as alegrias, as intimidades com a outra mulher, enquanto você fica na superficialidade. Isso é traição também. Dói tanto mais do que a física, porque você percebe que perdeu não só o corpo dele, mas a mente, o coração dele. E geralmente isso acontece porque vocês pararam de conversar de verdade, pararam de compartilhar, viraram apenas colegas de quarto dividindo contas. Então, se você perceber esses sinais, é rápido, chama para uma conversa séria, busca terapia, faz alguma coisa. Porque recuperar uma relação que chegou nesse ponto é muito mais difícil do que prevenir que chega. Vamos falar de lubrificação. Vamos falar agora de algo super importante, lubrificação. Porque essa é uma questão que afeta diretamente o prazer, principalmente depois da menopausa. A falta de lubrificação torna o sexo desconfortável ou até doloroso. E quando o cérebro associa sexo calmo e cria uma aversão, é uma resposta de proteção do corpo. Então, se você está sentindo secura vaginal, isso não é frescura real e precisa ser tratado. Existem lubrificantes à base de guá, à base de silicone, específicos para cada situação. Existem também hidratantes vaginais, que são usados regularmente. Não só na hora do sexo para manter a mucosa saudável. E é uma questão hormonal que eu já mencionei, às vezes só a reposição hormonal resolve completamente o problema. Então não sofre em silêncio, não fica achando que tem que aguentar a dor porque é normal. Não é normal e não é aceitável. Conversa com o ginecologista e busca solução, porque sexo prazeroso não deveria nunca envolver dor. Medicamentos que afetam a libido. Outra coisa que afeta muito a libido feminina que pouca gente fala, medicamentos. Antidepressivos, principalmente os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. São notórios por diminuir a libido e dificultar o orgasmo. Antihipertensivos também podem ter esse efeito colateral. Anticoncepcionais hormonais em algumas mulheres reduzem drasticamente o desejo sexual. Então, se você começou a tomar algum medicamento e percebeu mudança na libido, fala com teu médico. Muitas vezes é possível trocar por outro medicamento que não tenha esse efeito, ou ajustar a dose, mas nunca para de tomar teu remédio por conta própria. Sempre faz isso com orientação médica, mas ao mesmo tempo não aceita simplesmente que você vai ter que viver sem libido pro resto da vida. Busca alternativas, insiste, porque qualidade de vida sexual é parte importante da saúde geral. O que mais mata o desejo? Falta de reconhecimento. Sabe o que mais mata o desejo sexual feminino? Falta de reconhecimento. Quando você faz mil coisas, da casa dos filhos, trabalha fora, ninguém reconhece, ninguém agradece, você vai acumulando ressentimento.
E ressentimento é o oposto de desejo. Como você vai querer transar com alguém que te trata como empregada, que acha que tudo que você faz obrigação e nada que ele fazer? Por isso que eu bato tanto na tecla de que relacionamento saudável é aquele onde existe reciprocidade, reconhecimento, parceria. Se você sente que está dando muito mais do que recebendo, sente conversa. Estabelece divisão mais justa das tarefas, porque enquanto você estiver esgotada e ressentida, não vai sobrar energia, nem emocional, nem física, para a vida sexual. Você ainda namora seu marido? Agora me diz uma coisa, você ainda namora o seu marido ou companheiro? Porque muitos casais param de namorar depois que casamos quando vira união estável. Acham que aquele período de conquista acabou e agora é rotina, mas sabe o que acontece? A paixão ou tesão esfria e vocês viram apenas parceiros funcionais. Então volta e namora. Surpreende ele marca me encontrou no hotel, uma lingerie que ele nunca viu, faz algo diferente, quebra a rotina, porque o cérebro adora novidade. E novidade acende desejo. Não precisa ser nada mirabolante ou caro. Às vezes é só mudar o cenário, transar num cômodo diferente, da casa num horário diferente, com uma música diferente. Pequenas mudanças que tiram da mesmice e criam um frescor na relação. Você se sente bonita, desejável. Vou te fazer mais uma pergunta reflexiva. Você se sente bonita, desejável? Ou você se olha no espelho e só enxerga defeitos? Porque autoestima tem tudo a ver com desejo sexual. Quando você não se sente atraente, você não age de forma atraente, você se esconde e cobre apaga a luz para transar e só tira toda a sensualidade do momento. Então, trabalha a tua autoestima. E não estou falando de fazer cirurgia plástica ou dieta maluca. Estou falando de cuidar de você de forma amorosa. Fazer exercício porque te faz sentir bem, não para ficar parecida com o modelo de Instagram. Comer de forma saudável porque nutre teu corpo, não porque está em busca de um padrão estético impossível. As roupas que te chamam confortável e bonitas tus próprios olhos, não os olhos de uma sociedade que lucra com a tua insegurança. Quando você se sente bem como você mesma e só irradia e as pessoas percebem, principalmente o homem que está ao teu lado. Autoestima não é arrogância. Sabe o que eu percebo em consultório? Que muitas mulheres confundem autoestima com arrogância. Elas têm medo de se valorizar demais, de se achar demais, porque foram ensinadas que isso é feio, que a mulher tem que ser humilde e recatada. Mas olha, ter autoestima não é errar que você é perfeita, reconhecer teu valor apesar das tuas imperfeições. É saber que você merece respeito, merece prazer, merece ser tratada bem. E quando você sabe disso, você não aceita migalhas, você não fica com um homem que te trata mal para não ficar sozinha. Você não aceita uma vida sexual frustrante porque acha que não merece melhor. Você busca melhor porque sabe que tem capacidade de ter melhor. E isso não é arrogância, saúde mental. Porque homens são tão obcecados por sexo oral. Agora vamos voltar ao assunto que começamos. Porque os homens são tão obcecados por sexo oral, porque depois de tudo que conversamos, você entende que não é uma questão física e psicológica, emocional e cerebral. É sobre vulnerabilidade e entrega. É sobre ele se sentir desejado de forma ativa e intensa. É sobre uma experiência sensorial completa que o cérebro masculino interpreta como extremamente prazerosa, e quando você faz isso com vontade, com presença, e demonstrando que aquilo te excita também, você teria uma conexão profunda com ele. Você se torna inesquecível, porque o cérebro dele vai associar aquele prazer intenso e ele vai querer repetir, vai querer estar como você, vai te ver como alguém insubstituível. Mas isso só funciona se for recíproco. Agora, isso tudo funciona apenas se for recíproco. E ele também te dá prazer. Ele também se importa com a tua satisfação, ele
se ele te respeita dentro e fora da cama. Porque nenhuma técnica sexual compensa um relacionamento onde não existe respeito e reciprocidade. Você não é obrigada a nada. Olha, tem uma coisa que é preciso deixar muito clara antes de terminar. Você não é obrigada a nada. Nada. Nem sexo oral, nem sexo anal, nem posição mirabolante, nem fantasia dele, nada. Seu corpo, suas regras, e qualquer homem que não respeita isso não merece estar perto de você. Mas ao mesmo tempo você quer manter uma vida sexual ativa e satisfatória. Você precisa estar disposta a ser um pouco da zona de conforto, a experimentar coisas novas, a se comunicar de forma aberta e cuida de você mesma da relação. É um equilíbrio entre você manter 6 limites e você se permitir explorar. E só você pode encontrar esse equilíbrio para a tua vida. Sexualidade feminina é complexa. Quero terminar te dizendo o seguinte: a sexualidade feminina é complexa, multifacetada, influenciada por 1000 fatores diferentes. Isso não é defeito nossa natureza. Nós não somos simples como os homens que bastam alguns estímulos visuais para ficarem excitados. A gente precisa de contexto, de conexão emocional, de se sentir segura e valorizada e tá tudo bem. O problema é quando que tenta forçar a nossa sexualidade a funcionar de um jeito que não é natural para nós, quando a gente tenta ser algo que não somos para agradar o outro. Porque perder autenticidade, de sem autenticidade, não existe prazer real. Meu conselho final? Então meu conselho final para você: conheça a tua sexualidade, explora o teu corpo, descubra o que te dá prazer. Comunica isso para tu parceiro. Estabelece os limites claros. E dentro desses limites, permite experimentar e se divertir. Porque sexo, minha querida, deveria ser prazeroso, leve, divertido, não uma obrigação pesada e cheia de cobrança. Você é capaz? E se você gosta aqui, até o final deste vídeo, é porque realmente está comprometida em melhorar tua vida sexual e tua relação. Isso é meu caminho andado, porque o primeiro passo para mudança é reconhecer que algo precisa mudar e se dispor a agir. Agora você tem informações, tem conhecimento, tem ferramentas, falta você colocar em prática. Não, eu sei que não é fácil, que tem medo, tem vergonha, tem insegurança. Mas eu também sei que você é capaz. Você já passou por tanta coisa na vida, já superou tantos desafios, que isso aqui é mais que você vai vencer. Então, respira fundo e começa. Começa conversando com o teu parceiro de forma aberta sobre o que você sente, o que você quer. Começa cuidando mais de você mesma, do teu corpo, da tua saúde. Começa explorando tua própria sexualidade sem culpa. Passo de cada vez, mas vai andando. Você não está sozinha. E lembra, você não está sozinha nessa jornada. Milhares de mulheres estão passando exatamente pelas mesmas questões que você, sentindo as mesmas inseguranças, os mesmos medos, as mesmas frustrações. E todas nós estamos aqui buscando a mesma coisa: uma vida sexual satisfatória, uma relação respeitosa e amorosa e principalmente reconexão com o nosso poder feminino. Porque somos poderosas. Minha amiga, muito mais do que fomos ensinadas a acreditar. E quando a gente desperta para esse poder, quando a gente assume o controle da própria narrativa, a vida muda, o relacionamento muda, a intimidade muda, e você se torna aquela versão de si mesma que sempre quis ser confiante, sensual, respeitada e, acima de tudo, feliz. Compartilhe, comente e inscreva-se. Então, agora vai lá e compartilha esse vídeo com aquela amiga que você sabe que precisa ouvir isso. Deixe teu comentário me contando qual foi a maior descoberta que você fez aqui hoje. E se inscreva no canal, porque vou continuar trazendo conteúdos assim diretos, honestos, baseados em ciência e em experiência real de consultório para te ajudar a ter a vida que você merece. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. De não esquecer do mais importante,
Você merece prazer, você merece respeito, você merece ser feliz. Então, busca isso sem medo e sem culpa. Beijo enorme no coração de cada uma de vocês e até o próximo vídeo.